Deixa eu dar beijo agora na Raquel, que trouxe bolsas lindíssimas hoje. Amei o estilo. Gostou, Tati? Seja bem-vinda, meu Muito amor. obrigada. E tem a maior e a pitchuca. Tem a pequenininha também. Para todos os gostos. Isso mesmo, Tati. Essa é uma bolsinha bem versátil. A graça. Dá pra gente usar como porta-documentos, porta-celulares, saidinha rápida, passeio no shopping. Essa ficou super delicada, né? Romântica. Ficou uma graça. Parabéns, Raquel. Como é que você montou? E parece ser bem simples, né? É simples, Tati. A ideia aqui, a proposta, é aproveitar retalhos de guipires, bordados e rendas. Por quê? O que acontece? Muita gente gosta de trabalhar com essas aplicações em cama, mesa e banho, toalha, guardanapo. E sempre sobra umas pontinhas que a gente fica pensando, o que eu vou fazer? Que estão aqui, ó que maravilha. Várias sobrinhas. Então, a gente pode reaproveitar de diversas formas. Eu trouxe algumas ideias e a aula vai ser para aproveitar esses daqui. Tá? A base, o corpo da bolsinha, como é que você montou? Então, olha, aqui, Tati, eu utilizei nesse modelinho que eu vou mostrar, um tecido de algodão cru. Para mostrar que assim, não precisa ser um tecido muito estampado, pode ser um tecido com a estampa mais neutra, liso, né? E aqui eu estruturei com a manta R2, então eu tenho a frente e as costas na medida de 15 por 20. É claro que essa medida pode variar de acordo com o tamanho do seu aparelho celular, então você pode fazer bem personalizado, tá? Vou utilizar um zíper. Pode ser o zíper fixo ou o zíper de metro. Um cordão de São Francisco para fazer a alcinha, né? Pode ser um cordão de algodão cru, correntinha. Aí dá para usar bastante a criatividade. Até tecido também, tá? Retalhinhos de tecido, né? Isso, é. Aqui os restinhos, né, de guipir. Aqui eu estou utilizando guipir, mas a gente pode usar bordado em inglês, renda. Pode variar bastante e brincar muito com vários tipos de aplicações, tá? Então vamos lá. Eu lembrei também do trabalho da Del Carmen, que faz muita coisa com juta e fita de juta. Ai. Os próprios retalhinhos, pedacinhos da fita de juta, tem a fita de juta dourada, vai ficar lindo aqui também, vai né? decorando, fica bonito. A gente deixa a criatividade correr solta. Bom, aqui a gente vai começar fazendo a costura dos meus guipirs de uma forma assim, bem despretensiosa. É claro que a gente pode assim, dar uma dificultada aqui fazendo, que nem eu fiz aquela ali, em ordem decrescente de cor, né? Vai descendo ou subindo. Vai fazer ou então, o degradê ali, degradê, né? Isso, fugiu a palavra. Tá? Imagina, é degradê. Tô aqui pra isso. Mas eu gosto dessa ideia. Então, eu acho bem legal também, bem interessante. A base é clarinha, vai subindo, vai escurecendo, né? Isso, ou o contrário, né? E aí, assim, a dica que eu dou é deixar 1 centímetro aqui de margem e 1 centímetro aqui embaixo também. E aí, sim, eu começo a fazer a costura das minhas aplicações. Uma dica que eu dou é a gente, assim, primeiro monta, tira uma foto para não se esquecer da montagem, né? Porque às vezes a gente acaba se esquecendo. E depois a gente vem costurando 1 a 1, tá, Tati? Então, assim, eu posso usar bastante a criatividade aqui, usar cores diferentes de guipir e brincar bastante. Então, eu vou costurar dessa forma aqui. O legal é assim, que a gente utilize uma linha na cor da aplicação, para não se destacar muito na hora de fazer a costura, né? Porque então, daí ela vai sumir, né? Vai sumir, então eu deixo, não posso me esquecer, é muito importante, 1 centímetro aqui e 1 aqui, que é a margem de costura que eu vou utilizar. Então, depois que eu fui fazendo a costurinha, normalmente eu costumo costurar aqui em cima, ó, uma costurinha bem caprichada, né? Depois eu posso colocar às vezes eu coloco alguma aplicação a mais, até depois que eu já costurei o zíper. Às vezes ficou sobrando um espacinho ali, aí eu posso preencher aquele espaço colocando uma outra aplicação, um outro guipir. Então, eu vou costurar sempre, né, aqui, bem bonitinho, de forma que a linha fique o mais, assim, discreta possível, tá, Tati? Que a gente já tem um costuradinho. Isso, e aqui vai ficar o resultado. Desse jeito. Aqui eu ainda vou colocar mais uma tirinha
para complementar, então ele vai ficar assim, mais próximo do zíper, né? E aqui embaixo eu deixo soltinho mesmo, olha, eu não prendo. Depois que eu fiz todas as costurinhas, né, eu vou fazer uma costura de segurança para prender. A costura de segurança, muita gente pergunta, Tati, é uma costura estreitinha, mas na beiradinha, tá? Então eu faço em toda a volta para deixar tudo bem presinho e venho com o zíper. Testo o zíper antes, né? E coloco com o dentinho voltado para baixo, que seria assim. O lado direito do zíper com o direito, faço uma costurinha estreita e vai ficar dessa forma aqui, com a costurinha e o zíper preso. Na parte de trás, eu vou fazer a mesma coisa, já deixo pronto, eu não coloquei aqui as aplicações, né? E eu vou colocar o tecidinho de forro agora, que é o lado direito com o direito. Coloco assim bem certinho alinhado. Eu posso aqui fazer uma costurinha estreita ou já vir com a costura definitiva, tá? Eu gosto bastante de fazer primeiro a costura de segurança, Tati. Eu acho que é uma costura que vai deixar o meu zíper mais alinhadinho, sabe? E depois eu venho com a costura definitiva. Para mim facilita bastante. Essa é uma dica legal para quem está iniciando também. Então, olha, depois que eu fiz a costura, né, aqui, eu vou virar, dou uma passadinha ao ferro e ele vai ficar assim, como esse aqui, olha. E eu já aproveitei e fiz um rebatido aqui. E aí você vai me perguntar, e aqui, eu vou rebater também? Aqui, Tati, eu gosto de rebater colocando o último, né, guipir. Então, eu ajeito ele aqui e deixo ele bem próximo aqui. Isso, então ele vai ficar com um acabamento bem bonitinho, né, do jeito que eu preciso. Bom, depois que eu fiz isso, aí chegou a hora, já coloquei minha etiquetinha aqui. Quem tiver etiquetinha da marca é importante, né, identificar a peça, faz bastante propaganda. Eu vou colocar a alça. A alça, Tati, vai variar muito assim da silhueta da pessoa. Tem pessoas que gostam da bolsinha mais comprida, outras mais curtas, né? E que daí tira a medida mesmo. Eu estou fazendo com 1,35 m, porque a minha altura é 1,58 m, mais ou menos. Então eu vou usar ela atravessada, né? Assim. Então o seu tem 1,35. 1,35, isso. Então, para minha altura, essa ficou do jeito que eu gosto, né? Mas aí tem que ver se a pessoa gosta. Esqueci o nome desse cordão. É cordão de São Francisco. Cordão de São Francisco. Isso. E aí, Tati, assim, eu também posso colocar essa alça com regulador, né? Aí vai ter que fazer uma tirinha, colocar aqui e colocar um reguladorzinho. Mas eu vou fazer direto, porque eu já sei a medida que eu quero para minha peça, tá? Perfeito. Então, depois que eu coloquei o zíper, eu marco mais ou menos 1 centímetro aqui e faço uma costurinha na pontinha. Eu vou colocar um alfinete só para demonstrar. Não tem lado, né, essa alça, porque ela é roliça. Essa costurinha eu vou fazer sem colocar o forro. Se eu quiser, eu posso até colocar essa alça antes de colocar o forro e o zíper, mas eu prefiro colocar depois para ela não ficar me atrapalhando durante esse processo, sabe? Bom, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou enrolar bem ela aqui e vou colocar uma fita crepe para não sair durante a costura, não me atrapalhar, né? Enquanto a gente está preparando aqui o passo a passo de artesanato, a Adriane já arrumou e organizou a nossa cozinha, que daqui a pouquinho, logo depois da aula da bolsa, tem sobremesa, manjar. Bom, Tati, já coloquei tudo, né? Fiz as aplicações com os guipirs, costurei o zíper, a alça, coloquei a etiqueta, tá tudo prontinho. Então agora a gente já pode fechar a peça, tá? E aqui eu trouxe um outro modelo. Você viu que linda é essa? Eu fiquei apaixonada por ela também. Uma dica legal é que é assim, a gente pode brincar com as estampas também, né? Então aqui eu utilizei um tecido liso, que normalmente assim, a gente gosta de usar os tecidos lisos
pro forro. Mas quando você consegue fazer uma brincadeira aqui, ele fica muito bom também como tecido de topo, tá? Aqui eu já coloquei um mais estampado, combinando sempre com as minhas aplicações, os meus guipirs. É importante, Tati, fazer essa composição, né? Pra dar aquela harmonia na peça. Então aqui, né, eu vou também prender essa daqui, para que na hora que a gente costure, ela não fique atrapalhando. E aí aquele processo de colocar o cursor, né? Eu vou juntar as duas partes. Não vou me arriscar aqui, viu, Tati? Porque pode demorar 1 segundo, aqui a gente já encaixou. 2, 5 minutos ou a tarde toda, né? Mas eu já passei o meu cursor e deixei ele aqui centralizado no centro, no meio, né? Bem aqui. Aí eu vou colocar isso, direito com direito. O forro já está aqui. Forro direito com direito pra lá. Isso. E a base da bolsa direito com direito pra cá. Os dois forrinhos aqui, olha. Né? Direito com direito e a parte estruturada pra cá. Certo. Essa parte aqui é importante, Tati, que a gente tem que fazer um bom alinhamento aqui da peça. Então coloca aí prendedorzinhos ou alfinetes e deixa tudo bem certinho para não sair do lugar na hora que for fazer a costura. Essa costura que eu vou fazer aqui agora é uma costura, depois dela não vem outra. Então é a costura que eu chamo de definitiva. Eu vou utilizar o pé de máquina 0,75, que é o que a gente costuma utilizar mesmo para essas peças. Isso, vou deixar a abertura aqui. Como é uma peça pequena, não preciso deixar muito, tá dando mais ou menos um palmo, né? Certo. E passa a costura na lateral. Isso, passa a costura em toda a volta. Faz o retrocesso aqui, viu, Tati? Na abertura para não desmanchar, tá? Já tem uma costuradinha. E aí ela vai ficar assim, olha, perfeitinha, bem costuradinha. Aqui está a abertura. Corta as pontinhas para não deixar... Na hora de desvirar, vai fazer uma importância isso, vai deixar com um acabamento melhor. Aí é só desvirar. Essa é a parte que a gente mais gosta, né? Vai ganhando vida. Isso. Quando a gente vai aqui revirando a bolsa, a gente vai mostrar mais uma vez, gente, as peças prontas que a Raquel trouxe. Tem a bolsinha menor e essas bolsas maiores, que ela brinca também com essas rendas, o gripir, tecidinho estampado. Você pode aí aproveitar esse estilo, né, de bolsa, eu acho uma graça. E reparem que ela também usa a juta como base dessas bolsas maiores. E a pequenininha ali ficou uma graça, ela trabalhou com o degradê. Então a versão que é tema de aula do nosso programa, ela começa ali com um gripir bem clarinho e aí vai subindo e vai escurecendo. Aqui, Tati, a gente precisa soltar as pontinhas, então utiliza algum acessório não cortante, né, para deixar ela bem para fora, porque às vezes a gente pode esquecer. Olha que bonito e aí, esse também no rosa. Lindo, né? Também degradê, né? Isso. Mas ficou bem degradêzinho, sim, é verdade. Tinha até me esquecido dessa. Aqui, Tati, olha, eu vou fechar a abertura, colocar lá pra dentro. Essa abertura eu posso fechar com uma costura à mão ou à máquina. E aqui nessa peça aqui, em particular, em especial, eu coloquei também a renda. E olha como que ficou graciosa, Tati. Uma graça. Ficou linda, né? Então, essa ideia a gente pode utilizar em caixas de MDF, quadros, bolsinhas menores, como essa que eu trouxe ali, bandeirola. Você viu essa bandeirola aqui? Que graça. Linda. Vamos e a gente consegue aqui na frente. Reaproveitar. Acho que você consegue mostrar melhor bem de cima, né, Gá? A bandeirola. A gente consegue reaproveitar pedacinhos menores ainda de renda, guipira ou que bordado. Essa é a proposta hoje, né? É a proposta. Isso, aproveitar. Pedacinhos porque de fita, é um tamanho assim bom. E eu posso fazer porta-moedas também, a bandeirola, que dá para aproveitar bastante. Legal. E eu quero que as meninas usem muita criatividade. Tenho certeza. Vou pôr essa aqui do ladinho daquela, gente, ó. Dá para fazer a versão mais neutra ou a versão coloridinha. Vou divulgar os contatos da Raquel. Quem quiser falar com a nossa professora. Nesse daqui, reparem que ela até brincou com um cordãozinho, ó, de pérola. No zíper, no puxador do zíper. Também fica bonito. Facebook. Vão lá, para prestigiar, para seguir, para curtir, para comentar. Obrigada. Quero mandar beijo, viu, Claro, Tati? por favor. Quero mandar um beijo especial para minha irmã Débora, Emanuele, minha mãe e meu sobrinho que acabou de nascer. Ai, família
ainda cresceu. Cresceu, Nome Gael. do sobrinho, Gael. Ai, que Gael, nome ele bonito. é lindo, Tati. Tia Coruja, né? E os nossos sobrinhos são sempre lindos mesmo, né? São. Mais amor ainda pra toda a família. Obrigada, viu? estou muito feliz. Dê um Obrigada beijo na pela sua mãe. oportunidade mais uma A vez. gente que agradece. Tá bom? E volte logo com mais Volto uma sim. aula, Obrigada. viu? Arrasou.